Convido vocês também a seguirem o Silvano no Instagram, né? O Instagram dele é chue.silvano. Coloquei lá nos grupos para vocês, né? Vamos começar, pessoal, 15 horas em ponto. Vou começar fazendo uma breve explicação sobre por que eu gosto desse tema. Todos os anos, pelo menos ou no primeiro semestre ou no segundo, eu coloco esse tema na apostila, né? E creio que devo colocar mesmo, porque ele envolve várias questões, ao meu ver. Questões principalmente de território, da forma com que a gente enxerga a cultura voltada para a posse, para a propriedade. Importante porque a gente consegue enxergar nessa temática tudo aquilo que há de histórico, né? E como hoje de manhã eu acabei de gravar sobre esse tema, aquele vídeo para vocês acessarem no site, caso vocês percam, né, a aula, alguma coisa assim. E lá eu falava exatamente sobre essa questão. Quer dizer, quando você tem, vamos dizer assim, uma noção da história, do passado, você não tem como, hoje, eu não tenho como mudar o passado. Hoje eu não tenho como fazer uma reversão daquilo que aconteceu no passado. Hoje nós não temos condições de reverter a situação em que houve matança, extermínio de quantos mil índios, né? Indígenas. Então, eu não tenho como reverter isso definitivamente, mas hoje eu tenho como ser uma colaboradora para que isso não volte a se repetir, né? Para que isso não volte a acontecer na nossa civilização, na nossa atualidade. Então, ninguém quer que o outro perca uma terra, ninguém quer que o outro perca uma propriedade, assim como eu não quero perder a minha propriedade, eu não quero que o outro perca, né? Nós damos vários nomes, se é solidariedade, empatia, qual é o nome que a gente dá, para mim não importa muito. O que importa é termos uma sociedade, uma relação de sociedade em que as pessoas se olhem, né, mutuamente e tentem viver da melhor forma possível, dentro do mesmo território, dentro de uma mesma perspectiva, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer imensamente por mais uma vez o Silvano se dispor a trabalhar conosco numa tarde de sábado, né? Quero agradecer a presença da professora Clodoelma, lá de Chapada, da professora Carolina Cursar, da professora Manuela também, da professora Monique. E gostaria de falar para vocês o seguinte: eu conheci Silvano por intermédio da minha filha, Débora, que fez direito com ele. E ele, desde o primeiro dia que eu conversei com ele, eu gostei muito da forma que ele aborda a questão e conversa abertamente, com uma linguagem muito jovem. Então eu quero que vocês acolham com bastante carinho, né, o Silvano. Vou passar a palavra para ele agora. E vocês sabem também que essa aula está sendo transmitida e tudo depende muito de internet. Então, se a internet de vocês cai, não faz mal, logo vocês se recuperam e voltam, né? Se a minha cair, eu que estou gerando o link, ou a dele cair, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, logo a gente gera um novo link, ou a gente espera ele voltar, né? E aí a gente dá continuidade. A gente também não quero que vocês se sintam apressados e nem ele. A gente vai conversar até a hora que tiver assunto, até a hora que a live estiver gostosa e proveitosa. A hora que o assunto já se encerrar, a gente encerra também, tá bom? Eu, particularmente, tirei o sábado para isso
e eu gosto muito do tema e espero que vocês gostem também. Vou pedir para vocês não fazerem perguntas diretamente para ele, né, para a gente poder organizar. Então, assim, vocês podem mandar no WhatsApp para mim a pergunta e eu vou falar, né? Olha, a Vivian quer fazer uma pergunta. Aí a Vivian vai fazer a pergunta, tá bom? Ou eu vou falar, olha, a Vivian está perguntando tal coisa. E aí eu pergunto para ele para a gente ficar com uma live bem organizada, tá bom? Silvano, boa tarde. Oi, Oi, boa agora tarde. pronto. Aí pode falar Agora agora. foi? Ah, maravilha. Tá bom, então, novamente, boa tarde a todos, boa tarde, professora Suzana. Bom, eu espero que todo mundo esteja me ouvindo. Tá tudo bem? Responda, pessoal. Pronto? Sim, tudo certo. Sim, tudo certo. Tá bom. Sim. Tá bom, maravilha. Então, me chamo Silvano Chuemuksai, sou indígena da etnia Chiquitano. A etnia Chiquitano, o povo Chiquitano, ele se encontra na faixa de fronteira de Mato Grosso e Bolívia, nos municípios de Porto Esperidião, Cáceres, Pontes de Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. O povo Chiquitano habita praticamente a faixa de fronteira de Mato Grosso e Bolívia toda, praticamente. E nós, atualmente, nós temos alguns territórios que estão em processo de identificação como território indígena, né? Tem um território chamado Portal do Encantado, não sei se todos já conhecem, já ouviram falar ou não, ou nem sabiam que existia o povo chiquitano, mas o território Portal do Encantado é o único território indígena chiquitano aqui na fronteira que tem o processo de demarcação iniciado, né? Já está encaminhado praticamente. E o nosso povo chiquitano, ele é um povo que é presente tanto aqui no Brasil, né, no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, especificamente, como também existe os chiquitanos que vivem no lado boliviano, né? A maior parte do povo chiquitano concentra na Bolívia. E nós, aproximadamente 5 mil chiquitanos, estamos aqui no Brasil. Na Bolívia, existe um estudo que diz que existem mais de 80 mil chiquitanos lá. Então, o povo chiquitano é um povo numeroso que existe nos dois países, tanto no Brasil quanto na Bolívia. Eu sou graduando em Direito, né, pela Universidade Federal de Mato Grosso. Estudei junto com a Débora, né, que foi minha colega de turma. E hoje eu ainda não consegui terminar o curso, estou no último ano, era para ter terminado ano passado, por conta da pandemia não foi possível. Mas estou aí nessa caminhada. E vou falar um pouquinho, né, sobre fazer um breve contexto histórico do povo indígena no geral, né, e depois contar um pouquinho do meu povo para vocês conhecerem, se vocês não conhecem, né, talvez conhecer um pouquinho mais, o povo chiquitano. Então, o povo indígena no Brasil, muitas pessoas não conhecem a diversidade que existe, né, dentro da imensidão de etnias, né, aqui no Brasil. Aqui no Brasil existem aproximadamente 305 povos que são conhecidos, assim, né, há registro da existência, né, dessas etnias diferentes. Tem mais de 275 línguas, quase 300 ou mais. Não se sabe exatamente a quantidade exata, né, de número de idiomas e de etnias no Brasil. Existem números aproximados, por isso que eu nunca coloco como um número exato. E aqui no Brasil a gente tem uma grande diversidade de etnias. E cada etnia aqui no Brasil, ele é diferente do outro. Só que no estado de Mato Grosso existem 43 etnias, cada um com a sua língua,
cada um com a sua cultura diferente, costumes diferentes, tradições diferentes, modo de viver, organização social interna diferente. Então, essa diversidade é muito grande dentro dos povos indígenas que muitas pessoas não conhecem, né? Pensa que o indígena é um só, no Brasil todo, mas não. Cada povo ele tem a sua diferença, a sua especificidade, seja na língua, na cultura, em tudo. Na pintura, por exemplo, é um exemplo assim, bem claro. Cada povo tem a sua pintura diferente. Às vezes um povo tem mais de uma pintura. Meu povo, por exemplo, existe a pintura do homem, a pintura da mulher, a pintura de festa, né, que a gente se pinta nos momentos de festa, é uma forma de pintura. Em outros momentos mais específicos, antes diziam que existe uma pintura de guerra, né, que os antepassados utilizavam, né, naquele tempo, para ter esse momento de lutar para manter os seus territórios. Então, existia essa pintura de guerra. E sim, no Brasil existe essa diferença de povos, de povo para povo, e que muitas pessoas desconhecem. E nesse contexto histórico, né, desde os anos de 1500 até os dias de hoje, a maioria das pessoas conhecem a história dos povos indígenas de uma forma contada de forma equivocada, não conforme realmente foi a realidade dos povos indígenas naquele tempo. Até os dias de hoje, na verdade, tem muitas histórias que são controversas. Claro, tudo existe o interesse por trás de tudo isso, né? E os indígenas, atualmente, a gente está um pouco mais inserido na sociedade envolvente, na sociedade não indígena, e atuando de formas diferentes também, até mesmo para garantir os direitos que são nossos direitos originários, para garantir o direito à terra, né, a demarcação dos territórios, o direito à saúde, o direito à educação, e todas as políticas públicas que todos vocês têm esse direito, nós também temos. Porém, nem sempre a gente consegue que esses direitos sejam garantidos na prática, né, para os povos indígenas que possam respeitar todas essas diversidades da organização social interna, né, as crenças, os costumes, as tradições. Então, tudo isso, muitas vezes, são desrespeitados e, justamente por isso, os indígenas atualmente buscam cada vez mais ocupar os espaços que são de direito, porque a gente sabe que o indígena, por muito tempo, ele foi conhecido como um ser incapaz, né? Incapaz de raciocinar como qualquer pessoa, de pensar como qualquer pessoa, né? Então, e muitas vezes isso é visto até os dias de hoje. O indígena que vive na floresta, né? O indígena selvagem, porque o indígena, não pelo fato de viver no meio da floresta, que o indígena sempre viveu, né, dentro do meio ambiente sem destruir. Então, de certa forma, a gente sempre viveu dentro da floresta, a gente protegia, a gente vivia disso, na verdade, a gente vive disso, né? Atualmente a gente tem bastante dificuldade de viver da natureza, porque a gente sabe que a destruição hoje está muito grande, o desmatamento, e a gente protege, né, a mata. Então, ainda, muitas vezes, para quem não conhece, né, nenhum indígena, às vezes, acho que o indígena é aquele indígena que é contado nos livros, né, de história, que desde muito tempo foi colocado como verdade, que o indígena, ele vive nu, né, o indígena é bravo, né? Teve várias pessoas que me perguntavam na faculdade que o indígena é bravo, sua etnia é bravo? Como assim? Não existe um povo que é bravo que outro povo que é mais que não é bravo.
Existe o povo que, como qualquer pessoa, e quando ele sente que o seu direito de existir, o seu direito de ir e vir, ele está ameaçado, com certeza, ele vai reagir de alguma forma. E aí, às vezes, a forma que os indígenas dos nossos antepassados reagiam a essas formas de contato, muitas vezes, eram reações assim, não tão amigáveis. Então, eles começaram a entender que o indígena é um ser selvagem, bravo, né, incapaz de entender a inserção no meio não indígena. Né, e até hoje, muitas pessoas que não conhecem os povos indígenas, ainda assim, como contados nos livros, né, o indígena nu, o indígena selvagem, e existem, além disso, vários outros estereótipos, né, que são ligados, são dados aos povos indígenas, assim, que são muito preconceituosos, são mentirosos, como, por exemplo, além do indígena selvagem, do indígena nu, que todos os indígenas são iguais, que os indígenas são preguiçosos, que os indígenas recebem dinheiro do governo. São estereótipos que muitas pessoas acham que são verdade porque não conhecem os povos indígenas, não conhecem um indígena, às vezes, né, e acabam multiplicando isso como uma verdade. Só que isso é um tremendo equívoco, né? Os indígenas não são dessa forma. Eu conheço muitos indígenas e todos nós somos capazes de compreender, assim como qualquer pessoa, porque nós somos pessoa normal, apenas temos culturas, costumes, tradições, línguas diferentes, modo de viver diferente, organização interna diferente, e o modo de ver a vida de uma forma diferente, porque nós éramos diferentes culturalmente. E aí, com a chegada dos europeus em 1500, isso começou a ficar diferente, né? Pelos conflitos, muitos indígenas morreram. Com a chegada dos negros, não sei se isso é a palavra correta de falar a essas pessoas, mas houve muita, como que eu posso te dizer, mistura de indígenas com negros, de indígenas com não indígenas, muitos indígenas foram mortos, né? Algumas etnias foram extintas. Naquela época, há estudos que diz que naquela época era em torno de 5 milhões, 10 milhões de indígenas. Hoje nós temos um número aproximado de 1 milhão só. Então, a quantidade de indígenas que foram exterminados nesse período de 1500 até os dias de hoje, e infelizmente até os dias de hoje, muitos indígenas estão morrendo por lutar pelo direito à terra, né, por lutar por seus direitos que são básicos, fundamentais, o direito originário, né, sobre as terras. Ainda há muita morte de indígenas, né? E é dessa forma que, infelizmente, muitas pessoas veem ainda os povos indígenas, sem conhecer a cultura que é muito rica, né, dos povos indígenas, a medicina tradicional indígena, que é muito rica, tantas outras coisas dos povos indígenas, a forma de lidar com o meio ambiente, de proteger e de viver, de sobreviver do meio ambiente, de conviver com o meio ambiente. Os povos indígenas, o meio ambiente é sagrado, a terra é sagrada, né? E nós, por isso que nós cuidamos, nós temos a terra, o meio ambiente como a nossa mãe, o nosso tudo, que tudo que a gente utiliza vem dela, vem da terra, seja através de plantação, né, seja através das próprias
plantas e ervas da natureza, sem as que a gente planta na roça, né, de grãos, elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, por isso que a ligação dos povos indígenas com a terra, com o meio ambiente, é muito forte, que nós temos isso tudo como o fundamental para a nossa existência, a terra e o meio ambiente preservado. E, às vezes, a gente busca isso, né? E aí a gente, por querer proteger o meio ambiente, por querer proteger o nosso direito à terra que já era nossa, né? Muita terra nossa foi invadida. O povo chiquitano, por exemplo, a gente vive ainda em toda essa faixa de fronteira de Mato Grosso e Bolívia, mas a maior parte do território chiquitano, tradicional chiquitano, ele está invadido por fazendas. E na época que teve as invasões dos nossos territórios, a gente, como não para o direito positivista, digamos assim, a gente não tinha como provar que nós éramos donos da nossa terra, porque a gente não sabia nem o que era, como documentar, né? A gente nem precisava de documentos para provar que aquilo era nosso, a gente já vivia isso aqui desde muito tempo. E muitos chiquitanos deixaram suas terras, foram para cidades, e hoje estão vivendo, alguns em periferias de cidades, outros na beira de estrada, né? Para lugares onde eles conseguiram sobreviver até os dias de hoje. E isso é o que aconteceu com a maior parte dos territórios indígenas no Brasil inteiro, né? Não é só dos chiquitanos, do Brasil inteiro. Muitos foram mortos, perderam as terras, outros fugiram para outros lugares. E hoje a gente busca o mínimo, né, de terra para a gente poder sobreviver e poder praticar a nossa cultura, com todas as práticas tradicionais de festas, de danças culturais próprios, de momentos especiais, né, dos povos indígenas. A gente depende muito do nosso território para poder sobreviver e viver da forma que a gente vivia antes, né? E aí, isso que muitas pessoas não entendem, né? Acho que os indígenas querem terra para quê? Eles não plantam, eles não querem trabalhar com a terra. Claro, porque a gente preserva o meio ambiente, a gente não quer destruir a natureza no nosso território, porque a gente vive dela. Então, e as pessoas veem isso como uma coisa atrasada, de que os indígenas não são civilizados, né? Só que é uma civilização que, a nossa civilização é uma civilização que não destrói o meio ambiente, né? Que preserva o meio ambiente, que a gente cuida do meio ambiente, a gente protege o meio ambiente, porque é dela que vem tudo, tanto para nós indígenas como para vocês não indígenas. E por isso a gente é taxado, né, como preguiçosos, como ultrapassados. E aí o interesse pelos nossos territórios, por ser territórios ricos em matérias-primas, em minerais, a gente travou uma luta desde 1500 até os dias de hoje. As muitas tentativas de invasão dos territórios indígenas para exploração de minérios, de madeiras, de muitas coisas, com uma visão totalmente econômica, é grande. Então, por isso que nós, povos indígenas, lutamos até os dias de hoje, para tentar proteger aquilo que nós já temos. Muitos territórios indígenas são demarcados, mas muitos ainda não são. O meu, por exemplo, não é um território demarcado. E aí os indígenas que têm território demarcado estão lutando para manter o seu território demarcado sem que pessoas, seja o governo, seja empresas privadas, possam entrar nas terras indígenas e exploram
a natureza de uma forma descontrolada, né? Destrói a natureza de uma forma descontrolada e acaba, né, com o meio ambiente, causando o que a gente está vivendo nos dias de hoje, as mudanças climáticas. E então, nós e os indígenas que estão, como nós aqui, nós lutamos para demarcar o nosso território, que ainda não é demarcado. E, infelizmente, a gente não... as nossas lutas não são reconhecidas como uma luta de todos, né? Nós lutamos para preservar o meio ambiente que vai beneficiar todo o planeta, né? Não é só os indígenas, é todo o planeta. A gente sabe que recentemente, se não me engano, em alguns países da Europa, está tendo queimada de forma assim, espontânea, sem precisar alguém colocar fogo em algum lugar, está pegando fogo. Tudo isso é resultado do desmatamento, né, de destruição do meio ambiente de forma escancarada, sem controle. E as consequências somos nós, indígenas, são vocês, não indígenas, que vão sofrer, né, com essas consequências. E por isso que nós, recentemente, em Brasília, está tendo, essa semana que passou, semana inteira, os meus parentes indígenas do Brasil inteiro, estão em Brasília mobilizando para tentar barrar uma decisão, né, um julgamento do chamado marco temporal, né, que é um momento histórico para nós, porque o marco temporal, ele vai discutir os territórios indígenas, as demarcações dos territórios indígenas a partir da Constituição, né? Então, se o marco temporal for aprovado, significa que os territórios indígenas, os indígenas, por exemplo, que começaram o processo de demarcação depois da Constituição de 1988, não vai ser possível demarcar esses territórios. E abre a possibilidade de reaver os territórios que já estavam demarcados antes. Então, os territórios que não estão demarcados até hoje, a possibilidade de não demarcar é maior. E os indígenas, que são os donos dessas terras, que por não ter tecnicamente o documento da terra comprovando que é seu, vai perder o seu território tradicional, originário, que vivia há milhares de anos antes de qualquer chegada de europeu aqui, vai perder, e sim, do nada, porque há um interesse econômico nesses territórios, desses territórios, e que não beneficia muitas vezes nem a sociedade brasileira, beneficia algumas pessoas ou algumas empresas estrangeiras. Então, por isso que nós, indígenas, atualmente, nós buscamos lutar primeiramente por um território, porque com o território a gente vai poder praticar as nossas culturas, línguas, tradições, crenças, festas toda a nossa cultura diferenciada, cada povo da sua forma, e aí poder proteger o meio ambiente dos nossos territórios, a gente viver dela, né? E é isso, assim, essa visão de que o indígena é um ser atrasado, é um ser incapaz de pensar, de raciocinar, ele é um pensamento, é uma visão muito ultrapassada, né, de pessoas que desconhecem a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil inteiro e do Mato Grosso, de qualquer lugar, desconhecem totalmente, né, e não reconhecem o direito dos indígenas pelos seus territórios, pela inserção do indígena na sociedade envolvente como um ser de direito, como um ser que vai buscar também o seu direito
que é um direito garantido na Constituição, no artigo 231, no artigo 232, que foi um marco para os povos indígenas, inclusive, que é de buscar, entrar em juízo para buscar garantir o seu direito, né? Porque até a Constituição de 88, os indígenas eram tutelados pela FUNAI. O indígena ele era considerado um ser capaz, então quem representava os povos indígenas, os interesses dos povos indígenas, era a FUNAI. Tudo que fazia teria que ter autorização da FUNAI, como se o indígena fosse uma pessoa comum, né, menor de idade, que não era capaz de resolver os seus problemas ou buscar o seu direito. E aí, com a Constituição de 88, não por boa vontade dos congressistas na época, mas por uma luta, uma mobilização nacional, conseguimos introduzir na Constituição Federal o artigo 231 e o artigo 232, para garantir o direito ao território e o direito de ser sujeito de direito e buscar ajuizar ações para garantir o seu direito, né, garantir os seus interesses, buscar garantir os direitos, né, que é como povo originário, como povo tradicional, buscar os seus direitos. E atualmente, né, para quebrar esse preconceito, quebrar essa visão ultrapassada que tem de que o indígena ele é incapaz, que é tudo, né, todos esses estereótipos, muitos indígenas atualmente ingressaram nas universidades, né, ocuparam espaços políticos importantes, né, atualmente existem milhares, talvez muitas pessoas, não sei dizer a quantidade exata, mas muitas pessoas formadas em diversas áreas do conhecimento, em profissão. Existem muitos advogados com doutorado, existem médicos, existem enfermeiros, dentistas, de todas as profissões, arquitetos, engenheiros, psicólogos. Então, isso só prova, nem precisaria disso, né? Se a gente se pensasse de uma forma assim menos atrasado, de que o indígena não é capaz, mas isso reforça que nós somos capazes de fazer qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer. Só temos a cultura diferente, forma de viver diferente, né? E assim, eu mesmo sou uma prova viva de que o indígena pode ingressar numa universidade federal, num curso que é considerado de elite, né? E conseguir fazer o curso, como qualquer pessoa. Claro, eu tive muito mais dificuldade do que os colegas que já vinham de colégios particulares, né? Então não tem como comparar, mas eu consegui. Muitos colegas meus já estão formados em direito, eu tenho um cunhado que é da etnia Bororo, não sei se já ouviram falar, que ele se graduou em direito pela UFMT, fez especialização em direito administrativo, se não me engano, tem mestrado em antropologia, agora está fazendo um doutorado na USP. Então, existe o próprio advogado muito reconhecido aqui no Brasil, Eloy Terena, que constantemente faz as defesas dos povos indígenas no STF, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos mesmo. Então, muitos colegas que são médicos também hoje, minha esposa, por exemplo, é enfermeira. Então, essa barreira nós já estamos quebrando, claro, com muita luta, né? Porque não é fácil a gente sair da aldeia e morar na cidade, viver na cidade, num ambiente totalmente diferente da aldeia, né? Uma vida totalmente diferente da aldeia, entrar numa faculdade e saber lidar com os colegas, saber lidar com a própria universidade que não está preparada para receber os indígenas e respeitar toda essa diversidade de cultura, de modo de ver as coisas diferentes. Silvano, fala um pouquinho, Silvano,
Desculpa te interromper. Fala um pouquinho mais sobre essa questão quando você entrou na universidade, quais dificuldades você teve e tudo mais. Tá, tudo bem. Então, quando eu entrei na universidade, foi um aprendizado muito grande para mim, como acadêmico, porque eu não tinha noção do que era o curso. Então, eu tinha bastante dificuldade de lidar, até com os próprios colegas, porque eu tinha dificuldade de me entrosar com outras pessoas que não fossem indígenas. E na minha sala, por exemplo, só tinha eu e mais uma pessoa que era indígena, que era de outra etnia, que a gente não se conhecia. Então, a gente começou a se conhecer ali. Acabei conhecendo várias pessoas também, vários colegas do curso. Enfim, a dificuldade de acompanhar a formação no curso foi grande. Mas com o tempo eu comecei a lidar com esse espaço, com esse ambiente, com as pessoas desse ambiente e consegui acompanhar com um pouco de dificuldade, mas acompanhando bem, né, o curso. O que me ajudou bastante também foi a minha inserção na atlética, né, do curso, que não sei se algumas pessoas já ouviram falar da atlética pintada. Eu gosto de praticar esportes e acabei participando e fiquei um pouco conhecido por conta disso, né? Isso me ajudou a fazer com que as pessoas me vissem, me respeitassem como indígena e que eu pudesse também praticar um esporte que todos praticavam, assim, que não é nada demais, né? Não é nada de tão, uma surpresa. O indígena joga bola, o indígena faz isso. E por isso eu acabei conhecendo mais pessoas também. Participei de vários eventos esportivos, tanto dentro da UFMT como fora, participando de competições em Brasília, no Mato Grosso do Sul. E isso Eu quero falar para contribuiu os também alunos até que para... eu quero falar para os alunos que você está sendo muito modesto, viu? Que a Débora falava, se o Silvano for, a gente ganha. Se o Silvano não for, a gente não ganha. Tudo depende se o Silvano for ou não for. Mas pode continuar, não vou te interromper mais. Eu só queria falar isso. Tudo bem. Porque eu sempre gostei de praticar esportes, né? E eu sempre joguei aqui. Na verdade, hoje em dia, em todas as aldeias praticamente tem um campo de futebol, uma quadra de areia. Então, para tirar esse pensamento atrasado de que o indígena é incapaz de lidar, de aprender coisas novas também, além da sua cultura, tem muitos indígenas, inclusive alguns indígenas profissionais, atletas profissionais, tanto no futebol como em outras modalidades, né? Então, isso não é novo para nós. Desde muito tempo a gente aprende, né, cultura diferente, né? E não é de hoje. Então, só que muitas pessoas não sabem disso, né? E aí acabam tendo essa visão do indígena lá de 1500. E, assim, acho que o meu objetivo no dia de hoje é tentar mostrar esse lado do indígena. O indígena como um ser de direito, como um ser capaz, como qualquer pessoa. Nós somos pessoas, somos seres humanos como qualquer um, né? E dessa forma nós buscamos ocupar os espaços políticos, estratégicos, porque a gente sabe que o preconceito ainda é muito forte. Em todo lugar que a gente vai, o preconceito é forte. E a gente cada vez mais busca garantir esses espaços, porque nós que temos que ser os protagonistas das nossas ações, né? Buscar garantir aquilo que é do nosso interesse também, né? Seja em qualquer espaço, for politicamente. Então,
atualmente nós buscamos ocupar esses espaços para garantir aquilo que a gente já vivia antes, né, e fortalecer cada vez mais, buscar políticas públicas que respeitem a forma de viver dos povos indígenas, né. Então, acho que eu espero, né, que eu tenha contribuído um pouquinho com tirado algumas curiosidades, sanado algumas curiosidades de vocês. E eu enviei 2 links para a professora Suzana. Um é da página do Facebook que a gente tem aqui na aldeia Vila Nova Barbeixo, que é a minha aldeia, né? Nem falei o nome da minha aldeia, chama Vila Nova Barbeixo, fica no município de Porto Esperidião. E nós criamos uma orquestra aqui justamente para fortalecer a nossa identidade através da música. As músicas que essa orquestra toca são músicas que eram tocadas em instrumentos tradicionais, são ainda, mas passamos as músicas para o violino, para o viola, violoncelo, para a gente levar a sociedade envolvente a nossa cultura através da música, né? E a gente fez isso com uma estratégia, por quê? Porque o povo chiquitano, ele, desde muito tempo, ele não foi conhecido. E quando nós começamos a lutar pelos direitos de demarcação do território, de educação e saúde, houve e ainda há uma tentativa de negação da existência do povo chiquitano. De que o povo chiquitano é um povo da Bolívia. Porque existem chiquitanos na Bolívia, então eles acham muitas pessoas acham, políticos acham que os chiquitanos, eles são um povo da Bolívia, só que é uma coisa muito errada de se pensar, porque a gente já vivia aqui nessa região há muito tempo, desde antes de existir essa divisão geográfica de 2 países, né? Então, a gente cada vez mais está buscando fortalecer a nossa identidade, tanto na música, tanto na língua, que pelo contexto histórico de violência com o nosso povo quase perdeu a língua materna do povo chiquitano. Agora nós estamos num processo de revitalizar a língua, né, e de outras práticas que eram muito fortes antes e que hoje a gente está buscando revitalizar porque foi perdendo ao longo do tempo pela violência que os nossos antepassados sofreram. E eles acabavam, como estratégia de sobrevivência, não ensinando os seus filhos, né? Porque eles eram proibidos de fazer, de praticar, de falar a língua materna, ou sofriam, eram agredidos ou eram mortos. Então eles acabaram, como estratégia de sobrevivência, parar de praticar certas práticas, de falar o idioma. E aí hoje nós estamos nós estamos buscando, né, fortalecer novamente a identidade que a gente tem, lutando pela demarcação do nosso território tradicional, né? Então, ontem teve um evento internacional, né, um evento acadêmico, e que a orquestra tocou, né, 3 músicas no evento, difundindo a nossa música tradicional, tocada no violino. E aí, claro, pela orquestra, né, que tem os instrumentos de violino, violão, violoncelo, viola. E aí a gente inseriu também dentro da orquestra os instrumentos tradicionais, que é a caixa, o bombo, né? E recentemente a gente está tentando introduzir o fífano, que é um instrumento que tem um som parecido com a flauta ocidental, mas que tem um som próprio, que é feito o fífano é feito de taquara, né? Silvano, tem várias assim perguntas aqui já. Tem várias perguntas para você. Vamos lá, se eu puder responder. A Ana Clara Pazeto está fazendo a seguinte pergunta. Eu não permito que eles usem o termo índio, e eu aprendi isso com você, eu não imaginava. Aquele dia, a primeira vez que você foi,
eu fiquei extremamente envergonhada porque você usou argumentos linguísticos e históricos, e eu até então usava o termo tranquilamente, eu não imaginava que houvesse a ofensa que você demonstrou aquele dia. E depois disso eu falei para os alunos, não quero mais ninguém usando o termo índio, porque o Silvano Chue veio aqui e mostrou para a gente o que há de histórico nisso, né? Então eu queria que você falasse só para você justificar que eu não deixo mais eles usarem o termo, né? E assim, também, de certa forma, quando um indivíduo pede desculpas para outro indivíduo em nome de uma coletividade, a gente sempre tem que aceitar, né? Então, sempre que alguém usar o termo índio, que vocês não gostam muito, com o qual vocês não se identificam e com razão, vocês já têm que se sentir o nosso pedido de desculpas, né? Por quem não imagina, por quem não tem noção. E eu era uma que não tinha noção. Por isso que eu falo, vivendo e aprendendo. Aos 47 anos de idade, aquela época quando você foi lá, hoje eu tenho 50, estou indo para 51, é que eu fui aprender isso. Então você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Sim, existem várias palavras, termos pejorativos em relação aos povos indígenas e que nós indígenas atualmente vemos como ofensas, né? A gente até entende, tem pessoas que não conhecem, então eles falam porque já ouviram falar, já é falado frequentemente, não sabe, né, a nossa posição em relação a isso. A palavra índio, por exemplo, é uma palavra que nós, povos indígenas, se não todos, mas a maioria considera pejorativo, que é a palavra índio, né? É uma palavra que não nos representa, né? Quando se tratar de nós, povos indígenas, trocar a palavra índio por indígena, outra palavra, tribo, por exemplo, nós é uma palavra pejorativa para nós, né? Nós falamos nação indígena, povo indígena, sociedade indígena, então, ou etnia, e não tribo, né? Não existe a tribo esquitana, existe o povo esquitano, existe a nação esquitana, né? Outra palavra, que mais? Tribo, povo, índio, bugre, por exemplo, também, não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, mas é um termo pejorativo que muitas pessoas que ocuparam os nossos territórios e que muitos de nossos antepassados iam trabalhar nessas ocupações, essas pessoas começavam a chamar os nossos antepassados de bugres, porque para falar que eles eram preguiçosos, né, que é uma forma de desqualificar o indígena, a pessoa, como um ser humano com dignidade, né? Então é uma palavra que risquem do vocabulário de vocês, né? Porque é uma palavra que para mim machuca bastante ouvir isso. Eu não gostaria de ouvir que me chamassem de bugre, né? Índio, eu não gosto, mas eu entendo, eu procuro demonstrar que isso não é a palavra correta para se dirigir a nós. Que mais? Existem várias palavras que eu não me recordo agora, mas essas 3 palavras são algumas de várias que não representam, né? O índio é uma denominação que foi imposta, né, desde muito tempo, só que ele não representa o indígena. O indígena, ele é uma palavra que nos representa mais, e tem a ver com originalidade, com tradicionalidade, né? Tem um escritor chamado Daniel Munduruku e um historiador chamado Edson Caiapó, que eles brincam com a palavra índio, né? A palavra índio é um elemento da tabela periódica
Então, nós não somos um elemento da tabela periódica, nós somos pessoas, povos. E, sim, acho que é isso, não sei se eu consegui. Sim, com certeza. Tem 2 alunos, que é o Edevaldo e também o Vitor, eles querem que você fale um pouquinho sobre o papel da FUNAI. Como é que vocês enxergam o papel da FUNAI? Porque nós temos uma visão da FUNAI. Alguns uma visão institucional positiva, outros uma visão institucional negativa. Como que vocês enxergam o papel da FUNAI? Certo. A FUNAI, ele é um órgão que foi criado para proteger os indígenas e identificar os territórios indígenas e iniciar o processo de demarcação, de delimitação dos territórios indígenas. Então, todo o processo de demarcação dos territórios indígenas, ele é feito pela FUNAI. Antes da Constituição de 88, a FUNAI ele era considerado o tutor dos povos indígenas. Então, tudo em relação à educação, saúde, segurança, tudo era competência da FUNAI fazer aos povos indígenas. Então, com a Constituição, ele tirou essa competência da FUNAI de lidar com educação e saúde. Ficou a questão de demarcação dos territórios. E a FUNAI, por ser um órgão público federal da União, para fazer esse processo administrativo de demarcação dos territórios, muitos territórios eles conseguiram demarcar, mas muitos eles não conseguiram, como o nosso, por exemplo, até hoje ainda não foi demarcado. E a gente sabe que a FUNAI, por trás da FUNAI existe um governo político que manda na FUNAI, né? Então, ultimamente, a FUNAI foi escateada, foi retirado recursos da FUNAI para fazer os estudos históricos, antropológicos dos territórios indígenas para fazer o processo de demarcação. Porque, assim, rapidamente, para vocês entenderem como que funciona o processo de demarcação. Primeiramente, o povo que quer que seja o seu território demarcado, ele vai comunicar à FUNAI, solicitar que cria um GT, que é um grupo de trabalho, que é um grupo técnico, né, que é formado tanto por antropólogos, geógrafos, cartógrafos, historiadores. Eles vão fazer estudo do território para dizer que aquele território é território indígena, e por isso ele deve ser demarcado. E aí, depois disso, eles encaminham para o Ministério da Justiça, que faz, né, o próximo passo. Então, isso é a competência da FUNAI. E aí, claro, tem os demais passos. E aí, depois do Ministério da Justiça, ele manda para o presidente da República fazer a declaração, né, e depois o registro do território como território indígena. E observação, os territórios indígenas, eles não são dos indígenas, eles são da União. Então, os indígenas em si, eles não são donos, assim, no cartório, digamos assim, dos territórios. Quem é o dono é a União. Os territórios indígenas, eles são registrados no cartório no nome da União. E aí, claro, para poder os indígenas usufruírem dos territórios. Então, a FUNAI, ele é o órgão competente para fazer esse processo administrativo de identificação, delimitação e estudo dos territórios indígenas e encaminha para o Ministério da Justiça, depois para o presidente, e assim se segue. Só que, ultimamente, se sabe, não sei se são adeptos ao governo atual, mas ele foi muito claro que ele não vai demarcar nem 1 centímetro de território indígena. Então, a FUNAI existe ali, mas
na prática não faz mais nada, assim, não consegue fazer mais nada, não está fazendo mais nada, não está trabalhando com demarcação, não está, só existe como enfeite praticamente. E é complicado porque é ele que é o competente, né, para fazer esse processo. Pode passar para a próxima? Pode dizer. A Ediele que está perguntando o seguinte: e na sua fala é verdade, você falou a respeito do indígena que não planta porque quer respeitar a natureza, mas vocês sabem que tem outras etnias que estão bem envolvidas nesse processo agrícola extensivo, né? Como que um vê o outro? Como que aqueles que não plantam veem aqueles que estão trabalhando na terra como se não fossem da mesma, como se não fossem indígenas? Como é que vocês se veem nesse jogo, né, entre preservar, não preservar, plantar, não plantar? Certo. Essa questão é uma questão um pouquinho polêmica. Eu vou falar do meu ponto de vista, porque eu não gosto de generalizar nada, que também não é certo. Mas o que eu penso em relação a isso? Eu acredito que eu não vejo esses indígenas que querem plantar em grande escala, assim, como errados. Porque nós temos o direito de viver as nossas culturas, mas a gente sabe que a sociedade envolvente também, e os indígenas também, estão se comportando, algumas etnias, outras, de forma diferente. E eles têm o direito de fazer isso, de plantar. Por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, a etnia Parecia é uma das etnias que é referência nesse ramo aí de plantação de soja, por exemplo, entre outras atividades agrícolas que eles também trabalham. Eu, particularmente, vejo que é o direito deles, mas são poucas etnias que pensam que isso é uma forma correta de autonomia econômica, financeira. Claro que eles estão buscando uma autonomia financeira para eles poderem viver bem, dignamente, né? E eles estão corretos. Agora, não pode achar que por eles achar que isso é bom para eles, que todos têm que pensar dessa mesma forma. Existem os indígenas que querem viver da forma tradicional, que é o que sempre viveram. E estão certo também, na minha opinião. Então, eu acho assim que às vezes há um conflito assim, de opiniões dos que acham que os indígenas têm que viver da forma tradicional e que todos têm que viver dessa forma, que não é certo. Eu acho que cada um tem que viver da sua forma, né? É claro, respeitando, sem precisar destruir todo o meio ambiente. E tem os indígenas que plantam, né? Que acham que os indígenas eles têm que plantar também, todos os indígenas, só que acho que não. Cada povo, cada etnia, ele sabe o que é bom para ele, conforme a sua realidade. Então, e a sua organização. Então, eu acredito que é um direito, quem quer viver dessa forma, se a lei permite, né, eles têm o direito. E quem não quer, não vive. Só que ninguém deve impor uma forma geral para todos. Tem que plantar ou não tem que plantar. Tem que viver dessa forma ou não. Claro que não. Nós somos um povo diversificado e cada povo tem a sua realidade, a sua cultura, a sua organização e sabe o que é melhor para si. Então, a minha opinião é mais ou menos nesse sentido, né? Eles também estão querendo, desde o comecinho da sua palestra, a Gabriela de Timar já tinha questionado sobre, ela fez um retrospecto histórico aqui
reportando a questão da epidemia de varíola no século XIX e uma comparação com a atual pandemia. Como é que foram esses dois processos? Não sei, eu falei para ela, não sei se ele vai ter a visão histórica, né? Porque eu não conheço exatamente qual a sua teu conhecimento nessa situação toda, mas pelo menos em relação que agora ali o Arthur Guilherme falou, como é que ficou a questão da saúde de vocês agora no momento da pandemia? E quando eu falo de vocês, assim, respeitando o que nós já falamos desde o começo, né? Ou seja, é claro que às vezes atenderam bem a um povo, mas não atendeu bem a outro povo. Como é que foi, assim, no geral, na sua visão, essa questão da vacinação, da saúde nesse contexto que a gente está agora dessa pandemia? Certo. É, eu vou tentar contextualizar de uma forma geral para vocês entenderem como que funciona a saúde indígena. Existia muito preconceito e ainda existe preconceito de atendimento de indígenas nos municípios. Por conta disso, os indígenas se mobilizaram e conseguiram fazer com que o governo federal criasse uma secretaria para cuidar especificamente da saúde indígena, que respeitasse as culturas e as especificidades de cada povo. Então, foi criada a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. E a CESAI descentralizou suas ações em distritos sanitários especiais indígenas, que são os DICEIs. Existem no Brasil hoje 34 DICEIs. Esses DICEIs, no nosso caso aqui do Posto Tutano, é atendido pelo DICEI Cuiabá. Esse DICEI Cuiabá, ele vai cuidar da saúde indígena tanto na questão de doenças como as questões sanitárias, né? Então, nesse período de pandemia, a própria FUNAI emitiu uma portaria de proibição de não indígenas nas aldeias, de indígenas que estavam na cidade de ir para a aldeia, para evitar a contaminação do Covid-19 nas aldeias, porque a gente sabe que para algumas doenças os indígenas são, de certa forma, mais frágeis. E aí, só que os próprios indígenas, eles se organizaram e criaram as suas próprias barreiras sanitárias nas entradas das aldeias. E, às vezes, nem o próprio DICEI conseguia se organizar para fazer essa intervenção nas aldeias, no início. Algumas aldeias, o DICEI Cuiabá, por exemplo, conseguiu, mas não todos. Aqui na minha aldeia, quem se organizou para prevenir foram os próprios indígenas, fecharam a porteira de entrada, né? Eu mesmo que estava em Cuiabá, eu fiquei um tempão sem vir aqui, depois que deu uma acalmada, eu consegui vir, ficar em quarentena e depois poderia circular, né, na aldeia. Então, a gente começou, na maior parte, foram os próprios indígenas que se mobilizaram e se organizaram internamente para prevenir, né? Mesmo assim, muitas aldeias muitas pessoas foram contaminadas pelo Covid. Aqui na minha aldeia, várias pessoas contaminaram, mas desde o início também, nós indígenas, a gente toma muito remédio tradicional. E as pessoas começaram a tomar remédio de fortalecimento do organismo. Então, os sintomas foram bem fracos, assim, nas pessoas que foram contaminadas pelo Covid. E foi dessa forma assim, que a gente conseguiu. Aqui nenhuma pessoa morreu do Covid. No Certo. povo geral, acho que foi uma pessoa só que veio a óbito. O Guilherme Feltrin, ele está fazendo a seguinte pergunta. Ok, a criança ou o jovem estão aí na comunidade de vocês, na aldeia de vocês, e vai para a cidade para estudar. Qual é, assim, realmente a grande dificuldade? Se é a dificuldade da escola, da infraestrutura que se encontra, para você hoje, qual seria o ponto realmente
em termos da pessoa que sai do seu contexto para a cidade, qual seria realmente o ponto assim mais importante, mais problemático? Eu acho que seria na questão de adaptação com a cidade, né? Se a pessoa sempre viveu na aldeia com um ritmo diferente, totalmente diferente da cidade, já de início há um impacto em viver na cidade, já é o primeiro desafio. E depois disso, vem a questão financeira, que na cidade vocês sabem como é, tudo é comprado, tudo é pago para ir, para vir, para comer, para viver, para se vestir, tudo é comprado. Aqui nem tudo é comprado. Aqui na aldeia, por exemplo, temos energia, temos internet, temos água, não da forma que a gente gostaria, mas temos. E nós pagamos internet e energia, água a gente não paga aluguel, não paga para plantar. Então, isso já é um baque muito grande. E depois, para lidar com o estudo, também é difícil, porque os estudos daqui, principalmente nas aldeias, é voltado para a questão indígena. Então, muitas coisas que são da faculdade, que não é, a maioria não é voltada para a questão indígena, então há essa dificuldade de compreensão, né, das coisas. Eu não sei se eu consegui Sim, com certeza, com responder. certeza. Eu não sei se mais alguém. O Vitor fez uma consideração, mas depois eu já falei para ele aqui no WhatsApp que você falou o contrário, né? Ou seja, que o marco não vai ser, não é algo. O marco temporal não é algo que as comunidades indígenas estão vendo como positivas, porque elas vão retroagir, né? Alguns direitos, algumas conquistas que foram feitas no passado. Eu vou convidar todos os alunos aqui a lerem, né, o texto que institui o marco temporal, eles vão chegar à conclusão por si próprios, né, da razão pela qual os indígenas estão lá mobilizados para fazer uma pressão contra esse marco, né? Realmente é preocupante, principalmente para nós indígenas. Porque o marco temporal, a própria PL 490, que é uma PL que é uma tentativa muito clara de acabar com a demarcação dos territórios indígenas, de transferência da competência de demarcação dos territórios indígenas, passar da FUNAI para o Congresso Nacional. A PEC 215, que foi derrubado, né, foi arquivado, agora a PL 490, a tentativa de passar a competência de demarcação dos territórios indígenas da FUNAI para o Congresso Nacional, e a gente sabe que o Congresso Nacional é composto por pessoas, políticos que estão interessados nos territórios indígenas, ou seja, não vai ter território indígena demarcado. Então, e o marco temporal está aí para isso, né? Para os territórios, por exemplo, os indígenas que estão num território, chegaram num território depois de 1988, esse território, pelo marco temporal, ele não pode ser demarcado mais, porque é considerado que não é dos indígenas mais. Então, por isso, às vezes, muitos territórios que foram invadidos, muitos territórios indígenas, e aí depois os indígenas voltaram para fazer a retomada do seu território, porque não tinha demarcação, a FUNAI tarda a demarcação, eles vão e fazem a sua própria demarcação. Eles ocupam o território que já era deles e tentam viver ali. E aí há os conflitos. Ah, com certeza. E aí, e pelo marco temporal, eles já perderam o direito desse território. Então, por isso que a mobilização nossa contra essa tese do marco temporal é grande, porque se for aprovado, vai existir
muitos conflitos, porque os indígenas não vão ficar parados, vai ter muitas mortes, e é o que a gente não quer, a gente só quer o direito à terra, que é um direito originário, né? A gente não quer conflito, a gente quer que o nosso direito seja garantido, mas se a gente for ameaçado, nosso direito for ameaçado, é claro que vai existir um conflito. Ok. E eu vi, assim, como eu estou no celular, então fica um pouco ruim para mim ver as mensagens, porque eu tenho que sair de um lugar e ir para o outro. Mas eu vi, assim, bem por cima, um comentário sobre crianças que nascem com deficiência. É que eu não estou conseguindo acompanhar aqui, eu vou tentar ver Eu aqui vou ler o para que você. é. Foi a Isabela que perguntou sobre crianças que nascem com deficiência e tem notícias, pelo menos na mídia, né, que falam sobre a criança ser morta antigamente, alguma coisa assim, né? Como que isso acontece Uhum. hoje? Se ainda existe para algumas etnias essa relação de não querer a criança ou alguma coisa assim parecida? Certo. Não sei afirmar se isso acontecia. Há relatos que isso acontecia no passado em algumas etnias, não é o povo indígena no geral. E, recentemente, teve uma notícia de que uma indígena enterrou a própria neta viva por ela ser deficiente. Eu não sei dizer qual etnia, se isso realmente aconteceu, o que aconteceu, mas eu sei dizer pelo meu povo que isso, se acontecia, eu não sei dizer se acontecia, não acontece, né, nos dias atuais. Nos outros povos que eu conheço, eu desconheço essa informação. Se acontecia, pode ser que sim, pode ser que acontecia, mas atualmente eu acredito que não, mas eu não vou dizer por todos, porque são 300 e poucos povos, então eu conheço acho que 2% dos povos indígenas, das etnias, então não vou dizer por todos, sei dizer pelo meu povo que isso não acontece, né? Mas, às vezes, muitas coisas, ainda mais com indígenas, uma coisa que acontece com uma família, com um povo, com uma etnia, as pessoas tendem a generalizar para os povos indígenas no geral. E que acaba, claro, estragando essa imagem do indígena, a imagem do indígena. As pessoas acham que todo povo indígena é assim, faz isso, pratica isso, o que É, não é verdade, né? as crianças indígenas são vacinadas dentro do mesmo cronograma que as crianças não indígenas? Você não tem Sim. filho ainda, né? Quando a gente não tem filho, a gente não sabe muito bem dessas coisas, né? Ou você tem? Você tem filho, Silvano? Então eu vou ter dois agora, na verdade. Tenho um filho que é um gatinho, que é o Horus, mas humano tenho que tá na barriga agora, Ah, com 3 meses. É, legal. verdade. Então, daí o sistema de Mas, vacinação as crianças são vacinadas no mesmo ritmo que as crianças não indígenas. Elas recebem aí na aldeia ou eles têm que ir até o centro urbano? certo. A saúde indígena é SUS, né? Só existe a secretaria para cuidar e respeitar as especificidades dos povos indígenas, que não era feito quando era tudo pelos municípios. Mas é SUS, então segue o mesmo cronograma. E aí existem as equipes multidisciplinares, né, que é composto por médico, enfermeiro e dentista, que fazem o trabalho mensal nas aldeias. E aí visitam as aldeias, fazem os atendimentos. E existe esse atendimento. Só que, como nada é perfeito, né, a saúde indígena é muito fragilizada, não tem recurso suficiente, as aldeias são distantes, então, às vezes, a enfermeira,
ela trabalha 20 dias, fica 20 dias em área e folga 10 dias no mês. O médico fica 15 dias em área e folga 15 dias. E aí, tipo, dentro desses dias que eles estão em área, eles não ficam só numa aldeia. Eles têm várias aldeias para eles percorrer. Às vezes nem dá para visitar todas as aldeias durante o mês. Então, eles vão fazendo a escala, tentando atender todo mundo em um mês, em 2 meses. E aí, claro, a doença às vezes não espera a equipe vir visitar para a pessoa adoecer. Então, de certa forma, é uma saúde um pouco frágil ainda, mas já é bem melhor do que esperar tudo pelos municípios e às vezes nem ser atendido, ou sofrer preconceito, né? E vocês foram, Conseguir aqui no Mato recolher. Grosso, vocês foram bem atendidos no momento da Covid, assim que saiu vacina? Você já falou da organização, agora eu quero saber sobre vacina. Você percebeu essa mobilização em relação à vacina para vocês? Então, aqui, bem no início, que teve a distribuição das vacinas por distrito vacinar os indígenas, existia uma norma que era para vacinar os indígenas aldeados, os que estavam na aldeia. E aí as pessoas, os próprios profissionais dos distritos, eles acabaram levando isso ao pé da letra. Ou seja, até eu eu sou indígena, estou na cidade apenas para estudar, se eu tivesse na aldeia, no dia da vacinação, eu não poderia ser vacinado, porque eles consideravam eu como não aldeado mais. Então, tipo assim, alguns indígenas foram vacinados, alguns estudantes foram proibidos de ser vacinados no momento da vacinação, por conta disso, né, de estar na cidade, por conta do estudo. E mesmo estando na aldeia no momento da vacinação, não foi vacinado. Mas, assim, várias pessoas foram vacinadas. E bem no início houve uma grande dificuldade de vacinar todos também, porque estava rolando as fake news, né, de que as pessoas iam sofrer alguma modificação, iam virar jacaré ou qualquer outro animal, então muitos acabaram, a princípio, não vacinando. Certo. Mas teve a vacinação no bebês. Ok, então. Olha, eu vou agradecer a participação de todos, né? Mais alguma pergunta que eles tiverem com mais intensidade, eu vou dirigir para você, depois se você quiser responder. Queria agradecer imensamente, já te falei, eu gosto muito de te ouvir falando, né? Por mim, pode continuar tranquilamente, né? E espero também que os nossos alunos tenham gostado, tenham se esclarecido sobre vários pontos, né? Se sintam convidados a conhecer cada vez mais. Acabei de falar para você, né, antes da gente começar, inclusive, que uma hora eu quero que você nos convide, né, para conhecer a sua comunidade, a sua aldeia, tudo mais, né? Arthur tá falando que valeu, que foi legal. E, enfim, quero agradecer por esse momento. Às vezes a gente pensa, poxa, um sábado à tarde, né? Nós aqui podíamos estar fazendo tantas outras coisas, né? E para mim é sempre um aprendizado. Como falei, eu não me incomodo. Às vezes tem pessoas que falam: se você vai insistir nesse tema de novo, não vai cair no Enem. Sabe, gente, é pensar muito pequeno. Vai cair no Enem ou não vai cair no Enem? Olha quantas coisas legais Silvano falou pra gente hoje, né? Sobre cultura, sobre história, sobre saúde, sobre música, sobre esporte, né? Como ele falou, olha que legal, que o esporte foi um mecanismo para ele se inserir na faculdade. Nós falamos sobre esse tema no semestre passado. A importância da música para eles mostrarem para as crianças que a música existe de tantas formas e que a gente pode congregar os instrumentos, né, Silvana, tradicionais com os instrumentos tradicionais da cultura indígena,
né? Então, olha que riqueza de momento que a gente teve, e para mim, definitivamente, não estou nem um pouco preocupada se isso vai cair ou não vai cair no Enem, porque é um tipo de aprendizado que a gente tem que levar para a vida, que a gente tem que levar para o nosso engrandecimento pessoal, né? Então, eu estou vendo os alunos aí agradecendo. Em nome de todos eles, eu quero agradecer a você mais uma vez, né, por abrir mão da sua vida, do seu tempo, para fazer sempre aí, com tanto carinho, atender a todos nós. Eu agradeço o convite também. E acho que eu gosto de falar assim de uma forma de esclarecer, né, as coisas, não de debater, de colocar isso tudo como verdade ou não, ou como eu estou certo. Eu gosto de esclarecer as coisas da forma que eu vejo que é melhor, da forma que eu acho que é verdade para mim e para os povos indígenas. E sim, eu sou muito aberto para conversar. Se quiserem conversar, tirar as dúvidas, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Se tem alguma coisa que às vezes tem medo de falar, eu não sou tão de duro assim com as pessoas, eu entendo. E é isso, estou à disposição. Se quiserem conversar, eu estou aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, por me ouvirem. Eu vi que muitas pessoas ficaram até o final, então acho que foi Nossa, não, nós legal. tivemos 62 alunos participando, né? Estamos aí com 57, então quem entrou ficou. Outros não entraram porque estão terminando prova agora, tem escolas que estão com prova hoje, e aí eu estou gravando e certamente eles vão assistir posteriormente, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, me despeço de você, me despeço da turma, quero agradecer a participação das professoras, né? E durante a semana a gente vai falar nas aulas sobre esse tema, então aí vai ser um momento. Alguns me perguntaram sobre a questão de como fazer para vocês conseguirem documentação. Então aí eu vou explicar na sala direitinho, né? Qual é o trâmite para conseguir essa documentação. Já sabendo que sempre existe muitos obstáculos, né? Porque como você falou, ninguém quer abrir mão da possibilidade de um dia vocês não terem mais as terras. E dar o documento é garantir que vocês fiquem com as terras definitivamente, né? Muito obrigada, Silvano. Muito obrigada a todos. Podem falar tchau, Su. Tchau, Silvano. Tchau, Tchau, gente. Tchau, Tchau, Silvano. Silvano. Tchau, Su. Tchau, Silvano. Tchau, Silvano. Tchau. Tchau, Silvano. Tchau, Su. Sil e Su. Sil e Su. Tchau, obrigada pela palestra. Obrigada, Carol. Tchau, tchau. Obrigado, Silvano. Tchau, Su. Tchau, tchau, Monique. Tchau, Clara. Tchau, Hugo.